E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que está a existência de vocês? Tudo bacaninha? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus aí, nesse Brasilzão enorme de muitas cidades aí, de cidades infinitas. O mundo também com suas cidades infinitas, né? Onde nossa voz, nossa imagem chegar. Muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma, né? 1970, tá aqui, ó, Paulo Dharma 1970, o meu Instagram. Muito obrigado por você estar dando essa força, dando essa moral aqui pro canal, assistindo nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Ó, pra você que não me conhece, sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza sempre, né? Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre, beleza? Deus, Jesus é a única verdade que existe nesse universo, o resto aí é pataquada, o resto é conversa fiada, a gente sabe, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal. 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma. E se você quiser comprar qualquer um dos livros que eu vou falar aqui, citar aqui, ou inclusive filme, né? Se eu vou falar aqui de algum filme, você entra no link da Amazon que eu vou deixar embaixo. Vou deixar embaixo na descrição, tranquilo? Você entra lá, você ajuda o canal Paulo Dharma. Você ajuda o canal Paulo Dharma com o Pix, né? Se você quiser ajudar o canal com Pix, né? 988-290-767-91. Ou você também ajuda com o link da Amazon que eu vou deixar embaixo aí na descrição, beleza? Então curta o vídeo, você que não curtiu, curte o vídeo aí. Antes, só vou falar se você curtir. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilha, passa esse vídeo adiante aí. Entra na Amazon, se você quiser ajudar o canal, ajuda o canal com Pix, beleza? Tranquilo? Então a gente volta já já. A gente tem um livro aqui muito bacana, muito bonito para falar aqui no canal Paulo Dharma. Tranquilo? Tu vai passar a vinhetinha aqui rapidinho, 10 segundinhos, o tempo de tomar uma água, e a gente volta aqui para dar continuidade ao vídeo, beleza? Depois da vinhetinha, 10 segundinhos, tranquilo? Valeu, tchau, tchau. Como eu disse, voltei, beleza? Tempo de tomar uma aguinha, né? Tomar uma aguinha e voltar aqui. Seguinte, o livro hoje que eu quero falar aqui, né? Assim, com interesse que vocês leiam, né? Se encontrarem, né? Comprarem aí pelo link da Amazon, etc. O Golem do Elie Wiesel. Este livro aqui. O Golem, né? O Golem do Elie Wiesel, um livro bonito, um livro bacana, um livro curto, né? É um conto que eu até poderia ler aqui, né? Se eu quisesse, até eu poderia ler aqui contando a história, né? A história de uma lenda, aqui, ó. História de uma lenda, né? Do folclore judaico, né? Do folclore judaico, uma história que os judeus místicos, né? Os místicos judeus lá da Idade Média criaram, né? Criaram uma história de uma espécie de super-herói, um monstro, né? Uma espécie de monstro, um super-herói judaico que iria, já que o Messias estava demorando demais para aparecer, né? Para vir, né? O Messias verdadeiro já tinha vindo, mas eles simplesmente não acreditavam. Os judeus até hoje não querem saber de Cristo, não querem saber mesmo, não querem saber de Jesus. Então eles criaram uma história, criaram algo místico que vem lá do tempo de Adão e Eva, lá do Adão, né? Do Adão, que é o monstro de barro, o gigante de barro, né? Um ser mudo, um ser mudo, gigantesco, feito de barro. Pela palavra, ele não fala, porque só quem tem o dom de dar o dom da palavra para o ser, né, de criação é Deus. Então um ser como o Golem, ele era mudo, não falava, e era um ser que defendia os judeus, né? Defendia os judeus de perseguição. Defenderia, né, os judeus de perseguição. Essa história foi muito bem contada num livro esquisitíssimo, estranhíssimo, indicadíssimo pelo próprio Jorge Luiz Borges, que é o Golem, do Gustavo Meyrink. Esse aqui, ó, que eu tenho, que contando também Praga, né, como os judeus eles criaram esse monstro, né? O Golem é um fantasma, um monstro lendário, ou seria ele próprio alter ego do leitor? Seu outro eu, fantástico e monstruoso, que todos escondem, mas que existe ali no subconsciente e nos sonhos, do Gustavo Meyrink, né? Contando essa história. É um clássico da literatura, O Golem, do Gustavo Meyrink, que, assim, no meu entender,
é mais conhecido, né, esse livro, inclusive esse livro foi feito um filme em 1924, né, o Golem, que eu já assisti, muito bom, você vai encontrar ele nos streamings aí, de 1924, filme mudo, de 1924, filme muito bom, que vale a pena ser assistido, né, vale a pena ser assistido. Causa alguma estranheza por conta, né, justamente para quem é mais novo, assistir o filme 1924 é um negócio complicadíssimo. Este livro aqui, ele tem as ilustrações, né, do Mark Podewall, né? Olha aqui, ó. Lembra? Mark Podewall. Tem ilustrações fantásticas. Olha só esse aqui, ó. Ai, caramba. Olha aí, ó. Ilustrações, né? Ele é curtinho, 100 páginas, mas ele é permeado justamente das ilustrações, de ilustrações. Então o texto dele, como eu falei, é como se fosse um conto, que se eu tirasse aqui, dava para ler ele todo. Dava para ler ele todo, assim, uma paulada, sem nenhum problema. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu pegar aqui, vocês vão ver. Ai. Aqui, ó. Vendo? Ele vai iniciar exatamente assim. O Elie Wiesel, que é um escritor ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1986, né? Foi um dos homens que conseguiram sobreviver ao Holocausto judaico, né? Na Segunda Guerra Mundial. Ele e o Viktor Frankl, né? Viktor Frankl também são contemporâneos. O Viktor Frankl, inclusive, na sua autobiografia, vai citar o Golem, né? Vai citar o Golem. Provavelmente ele leu este Golem do Gustav Meyrink, que diz que foi um livro que o influenciou bastante esse Golem. Assim, talvez essa ideia, né, o indivíduo preso no campo de concentração tenha a ver o indivíduo pensando num ser, né, que o Deus, né, ou uma criação de Deus, ou a criação do homem, que viesse libertá-los dos campos de concentração, né, do horror dos campos de concentração. Então, o próprio nosso queridíssimo Viktor Frankl, ele cita na sua autobiografia publicada em 2010 que o Golem foi o livro, né, do Gustav Meyrink foi algo que o influenciou bastante, inclusive na criação da logoterapia também, na própria criação da logoterapia, que isso provavelmente daria forças aos judeus, né, para a questão do sentido da vida, de buscar algo, né, buscar algo além da vida, né, e esse Golem está dentro disso, está dentro desse processo. Ele vai começar aqui, ó, o Elie Wiesel, né, ele vai começar a história contando, ó, ouvi uma lenda de um velho mendigo chamado Shimeik. Ele era aleijado, mas por alguma razão nós o chamávamos de Shimaik, o Alto. Era um estranho homem, poderia ficar em silêncio durante todo o ano e começar a falar apenas na semana que precedia a Páscoa. Contaria então uma única história, sempre a mesma história, que teria presumivelmente herdado de seu tio, um solteirão preguiçoso que ninguém levava a sério. Este tio tinha aprendido a história com seu avô materno, Rabi Issachar, que como verdadeiro cabalista, né? Atribuía a seu mestre o famoso Rabi Efraim, o Tenebroso, a respeito do qual se afirmava que possuía os poderes do Maharal, o célebre Rabi maravilhoso de Praga, mas que se recusava a utilizá-los por medo de fazer asneiras, e também porque afirmava que o Senhor, bendito seja seu nome, deveria salvar nosso povo sem intermediários. O Rabi Efraim ouvira a lenda de um coveiro, Helven, filho de Yaakov, que afirmava haver testemunhado os inúmeros milagres que a lenda atribui ao Golem, a mais fascinante criatura do saber e da fantasia judaicos. E agora acredito que desejem conhecer a história do Golem. Aí ele vai contar a história do Golem, como ele foi criado. O Golem, essa história se passa no século XVI, né? Tem o Rabi envolvido nessa história, o Rabi Judá Loer Ben Bizaleu, que é o Maharal de Praga, né? Que nasceu em 1513 e faleceu em 1590. Este homem místico, esse homem com poderes místicos, com poderes além da compreensão de um ser humano normal, ele tinha informações, tinha conhecimento, e ele por conta das perseguições dos tais cristãos, que eu não sei que cristãos eram esses, né,
que perseguiam os judeus, que queriam matar os judeus, culpavam os judeus de tudo. No livro, inclusive, vai falar dos cristãos que pegavam, sequestravam crianças e escondiam e botavam a culpa nos judeus. Por conta, para ver justamente os pogroms, né, para ver as mortes, para ver os assassinatos. Então eles escondiam, pegavam as crianças, sequestravam e depois sequestravam as crianças e aí a população, né, a população ia em cima dos judeus e fazia aquele círculo de horror, de extermínio. Eu narrei isso no livro, né, do Richard Zinler, O Último Cabalista de Lisboa, que tem aí no canal. Que é um desses eventos, né, em Portugal, em 1504. Esse tipo de situação de perseguição aos judeus. Como os judeus, né, ao longo do tempo, eles foram perseguidos até chegar na época da Segunda Guerra Mundial, com o extermínio de judeus em campos de concentração. Entendeu? Então eu narrei isso, né, O Último Cabalista de Lisboa, procure aí no canal. Tem aí, eu vou deixar ou já apareceu, vai entrar aqui em cima aqui o link, né, para você adentrar o vídeo. Eu deixei lá. Então tem todas essas histórias. Então esse Rabino Maharal de Praga, ele, diante dessas informações que ele tinha, ele simplesmente, para poder proteger os judeus das perseguições dos europeus, ele cria um ser com todos os mistérios da Cabala, né? Da Cabala, da alquimia, né? Que era o misticismo, né? O chamado misticismo judaico, o misticismo europeu, né? Você que é interessado nesses assuntos, você que é interessado nestes assuntos místicos, né? Se você quer adentrar esse mundo, tá aqui, os livros são esses, tá? Eu não recomendaria. Aqui, Paracelso, tá vendo? Paracelso, que era um rival do Calvino, hein? Rival do Calvino, mesma época, a Reforma Protestante tinha o Calvino e o Martinho Lutero como pessoas, né, que estavam levando a Reforma Protestante, e no mesmo momento tinha o Paracelso, que era o médico. Tá vendo? Esses dois livros aqui. Você se interessar pelo Calvino e a influência do seu pensamento, tem esse aqui da editora Mackenzie, e tem esse livro aqui do Paracelso, né? Do Paracelso, os dois justamente na mesma época. Então esses cristãos, entre aspas, estavam perseguindo os judeus. Aí esse Maharal, ele resolve criar um monstro um ser vindo do barro, né? Como se fosse um Adão primevo, né? Um ser vindo do barro, mas que não era um homem, né? Era um ser criado pelo homem, mas não por Deus. Ele resolve criar esse ser que vai proteger os judeus nos guetos, né? Nos guetos de Praga. E essa tarefa, ela é muito bem cumprida. Ela vai trabalhar muito bem isso, vai ajudar as pessoas a procurar as meninas desaparecidas, que estão dentro de poço, escondidas, sequestradas por cristãos, né? Por cristãos, entre aspas. E isso vai ser muito bem feito. Deixa eu pegar mais uma passagem aqui. Olha só. Um dia, era o início da primavera. Ao olhar para ele, vi que parecia anormalmente triste, mas não podia compreender por quê. Preparávamos para celebrar a festa alegre da Páscoa. Por que tem um ar tão infeliz, pai? Perguntei-lhe, e ele não pareceu me ouvir. Repeti a pergunta. Ele estremeceu e me disse com doçura: você ainda não pode compreender. Cheio de inquietação, insisti. Ele se estava esquivando. Você é moço demais, disse-me tentando tranquilizar-me. Você crescerá e compreenderá. Acabei descobrindo a razão de tanta tristeza. Uma semana antes da Páscoa, toda a nossa comunidade se viu mergulhada na angústia. Receava-se um massacre. Por quê? Que pergunta? Precisam nossos inimigos justificar com uma razão específica sua sede de derramar o sangue judaico? Desta vez haviam preparado tudo muito bem. Ocultaram o cadáver de uma criança cristã no porão da casa de Shimuel, o mercador. De imediato fomos todos acusados de assassinato ritual. Dizia-se que precisávamos de sangue cristão para o preparo dos matzos. Os imbecis
Sua maldade se equivale à sua ignorância. Nossa escritura o afirma, nossos sábios repetem, nossos mestres provam. Desde que o povo judeu é judeu, nunca cometeu esse tipo de crime. O assassinato ritual não tem lugar na tradição judaica. O próprio Abraão não chegou ao fim de seu ato. Seu filho sobreviveu à aprovação do pai. Essas coisas continuam, hein? Mas tem explicações também, tá? Por que os judeus são perseguidos dessa forma também. E, no entanto, existem pessoas que continuam sorrateiramente a divulgar tais mentiras com uma só finalidade: incitar o ódio, provocar a violência e o derramamento do sangue judeu. Tá aqui. Deixa eu ver mais uma aqui. Mais outra aqui. São desenhos bem bonitos, vale a pena. Vale a pena mesmo. Aqui, ó. Vamos ver os desenhos aqui, ó. Ele é todo ilustrado. Esse livro do Elie Wiesel. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha só. O que mais impressionava era seu olhar. Está falando do Golem. Penetrava até as profundezas de nossa memória, como se nelas procurasse sua própria memória. Seus olhos escuros e imensos devoravam os nossos. Às vezes ardiam quando desejavam insistir ou apaziguar. Outras pareciam extintos, resignados. Mas ainda mais impressionante era a sua sombra, que seguia do Maharal como se recusasse a soltá-la. Às vezes na rua à noite ou na floresta encantada, as duas sombras se uniam e podiam-se então sentir que viviam uma vida própria apavorante. Separando-se os dois homens, as duas sombras, afastavam-se e desapareciam. Com o olhar você procuraria o Golem. Ele não mais estava ali, já se encontrava em seu lugar habitual no tribunal adormecido. O grande Rabi Yehuda Loewy, o Maharal, né? Aqui o Judá Lorne Ben Bizalel, o Rabino, o único, aqui ó. Você falava, para alguns você colocava um número, né, na testa do Golem, né? Nessa história aqui do Gustav Meyrink, tem isso, há um papel na testa do Golem com a letra do alfabeto hebraico. E só tirando ele só desapareceria se tirasse essa letra da cabeça do Golem, né? Coisa assim, judeus místicos, né? Judeus místicos. Ó, o que o Senhor faz, o homem deve aceitar, mesmo que seja doloroso, especialmente quando é doloroso. E dói muitas vezes ver tantos homens torturados, tantas mulheres enlutadas, tantas crianças aterrorizadas. Mas todos baixavam a cabeça e bendiziam o céu. Nada mais havia a fazer. Mas o Maharal, atento ao sofrimento de seus fiéis, recusou submeter-se à crueldade. Impotente diante da imensidão do mal, escolheu interrogar o mundo lá de cima, empregando os rituais místicos que eu falei, nos quais foi iniciado, formulou a pergunta que originou uma resposta em sonhos. E essa resposta veio oculta nas 10 primeiras letras do alfabeto da língua sagrada, pois tudo está no verbo. Basta arranjar algumas sílabas, formar determinadas frases, enunciar determinadas palavras de acordo com um ritmo definido para ser capaz de reivindicar poderes celestes e dominá-los. O Maharal sabia onde procurar e que nomes invocar. Das alturas lhe foi dito que, para salvar seu povo, ele deveria criar um novo ser, o Golem de barro. Responderia ao medo com o medo, à violência injusta com a violência justa. Como os malfeitores, ele passaria as noites em claro, mas para combatê-los, para frustrar seus planos. Ser-lhe-iam dados todos os meios para desmascarar os assassinos zombeteiros e de mãos ensanguentadas. Sim, o Maharal, em sua sabedoria, havia compreendido. A sociedade na qual viviam os judeus, aterrorizados com o futuro, caíra tão baixo que só mesmo um golem, um ser artificial sem alma, uma criatura de barro limitada aos problemas terrestres e excluída da inspiração divina, ainda poderia causar algum efeito sobre ela e salvá-la da perdição. Esta é a razão pela qual a resposta celeste dada ao Maharal em seu sonho continha apenas 10 letras do Aleph Bet, o alfabeto, né? O alfabeto judaico, Aleph Bet. E elas eram suficientes para criar o Golem, ou pelo menos para projetá-lo no mundo. Se a mensagem houvesse contido todas as 22 letras, isso teria significado que um ser perfeito se fazia necessário. O Maharal, bendito seja sua memória, pôs mãos à obra. Desde então nada mais foi o mesmo. Aí ele cria, né? Ele cria o Golem, cria esse ser,
que vai ajudar a comunidade, que vai, né? Ó, o Golem, com o passar dos anos, ficava cada vez mais desocupado. Ninguém a dormir ou sonhar em seu... ele passava o seu tempo a dormir ou sonhar em seu canto no tribunal rabínico. Coisa estranha, ele não comia, não bebia, pelo menos não em público. Outra coisa, não envelhecia, o tempo não deixava marcas em seu corpo. Como ele fazia, ninguém sabia, tudo nele era misterioso e mudo. Né? Aí o nosso queridíssimo Maharal vai buscar, né? Vai buscar... O próprio Maharal já está, né? Essa história se passa em 1580, por volta de 1580. O Maharal tá já velho, ele vai pegar o Golem, vai levar ele para um lugar, né? Depois que ele resolveu todos os problemas lá da comunidade de Praga, ele vai pegar esse Golem, ele vai levar ele para um lugar e vai fazer os rituais místicos ao contrário, né? Vai fazer os rituais místicos ao contrário. Nós temos a mística judaica, nós temos que os místicos judaicos, né, eles se pegam em dois livros, né, que é justamente o Zohar, né, tem a Cabala, né, 2 livros, a Cabala e o Zohar. A Cabala está aqui, né, tem outros da Cabala, né, comigo, tem outra. Esse aqui é do Eliphas Levi, outro místico judeu, né, ele vai apresentar aqui, ó. Olha que coisas de judeu, ó, que eu separo. Ó, a conexão Bluetooth com Deus, uma entrevista de um judeu, né, que saiu na Veja, do dia, essa Veja, deixa eu ver de quando é que é, meu Deus, de 2014, 15 de janeiro, ó. O rabino e filósofo inglês lamenta o relativismo moral do nosso tempo e diz que quem ora, mesmo sem acreditar, se conecta com Deus como um aparelho digital plugado na rede. Jonathan Sachs, judeu aqui, ó. Eu gosto de separar entrevistas de judeus, materiais dos judeus, né? Não estranhem, porque eu sou um colecionador de materiais dos judeus. Aí tem essa entrevista, né? A ideia de que não apenas o chefe de Estado, mas todos somos coletivamente responsáveis uns pelos outros, é especificamente judaica. Tá aqui, vendo? Jonathan Sachs. E eu tenho esse material que eu tava pegando aqui, né? Do Eliphas Levi, que é um místico judeu, né? Aqui, ó. Que muitos, né, Aleister Crowley, essas figuras aí, foram seguir, né, justamente por conta da cabala judaica, Cabalá, né, esses materiais. Você que é interessado pelo assunto, estudar esse assunto, são materiais que você pode encontrar pela Amazon se você tiver interesse. Aqui a Torá, ó, o livro de Êxodo da Torá, ó. Vendo? Esse aqui é da editora Amis. Marcelo Miranda Guimarães, a Torá. Tem todos os livros, né, da Torá. Esse aqui é um especificamente do livro de Êxodo, tá? Se você quiser ter os outros, né, se quiser ter a coleção completa, você pode adquirir pela Amazon aí. É um livro bem interessante de estudo, para você que se interessa por esse assunto, né? Se você quiser aprender o hebraico também, para você ter os livros no original, a Torá no original, aí é com você. Beleza? Então aí ele vai pegar esse golem, ele vai colocar esse golem lá num porão num lugar, né? 10 anos após haver sido criado, o golem voltou ao pó. Eis como e em que circunstâncias. Era o ano 33º do dia de Homer, no ano 5250 ou 1590 da era cristã. A comunidade evocava o Rabi Shimon Bar Yochai, os discípulos do Rabi Akiba, os guerreiros do Betar. Cortavam-se os cabelos das crianças, ia-se ao bosque lançar as flechas dos arcos. Quanto ao Maharal, fechara-se seu gabinete. Sentia-se que meditava sobre assuntos sérios. Naquela noite ele convocou seus 2 discípulos favoritos, o Rabi Azak Hakohen e o Rabi Sasson, e anunciou-lhes sua decisão. Chegara a hora do golem. Os 3 se dirigiram ao tribunal. O golem cochilava. Ao ver o Maharal, seu olho pareceu iluminar-se. Escureceu ao ver os discípulos. Yossel, meu pequeno Yossel, disse o Maharal, e sentiu um nó na garganta. Não conseguia prosseguir. Controlou-se. Meu pequeno Yossel, ouve. O golem reteve a respiração para ouvir melhor. Esta noite dormirás em outro lugar, disse-lhe o Maharal. E repetiu. Em outro lugar, no sótão da sinagoga. O golem baixou a cabeça. Devia adivinhar a verdade. Rabi Isaac e Rabi Sesson tinham lágrimas nos olhos. O Maharal também. Vem, meu pequeno Yossel, disse-lhe este. Saíram na noite e se dirigiram em silêncio para a sinagoga. O Maharal subiu ao sótão e o golem seguiu com os 2 discípulos e seus calcanhares.
Por um momento os quatro ficaram completamente imóveis, como que presos às suas sombras. A voz do Maharal quebrou então o silêncio. Deita-te, meu pequeno Yossel. O golem hesitou imperceptivelmente antes de obedecer. Agora estende os braços e as pernas, disse o Maharal. O golem esticou as pernas. Baixa as pálpebras, disse o Maharal. O golem fechou os olhos. Respira devagar, bem devagar, cada vez mais devagar, disse o Maharal. O golem obedeceu. Sentes o sono dominar-te? Perguntou o Maharal. O golem quis sacudir a cabeça para dizer que sim, mas sua força o abandonava. Cumpriste o teu destino. Podes orgulhar-te disso. Poucos homens salvaram tantas vidas humanas quanto fizeste. Que teu sono seja doce, meu pequeno Maharal. Não te preocupes, ninguém te perturbará, prometo. O golem mergulhou num sono profundo e sem fim. E o Maharal ordenou aos seus discípulos que dessem 7 voltas ao redor do seu corpo, mas dessa vez em sentido inverso, da esquerda para a direita, a partir da cabeça. Desta vez o mestre liderava a marcha. Ele recitava em voz baixa fórmulas místicas, antigas, preces que datavam do 6º dia da criação. Quanto ao Rabi Itzhak e ao Rabi Sesson, recitavam salmos. Após a cerimônia, o Maharal e seus discípulos apanharam algumas velhas vestimentas rituais e cobriram o golem da cabeça aos pés. Quando o Talef rasgado cobriu o atormentado rosto de bairro, o Maharal deixou escapar o suspiro de dor. O dia seguinte foi um dia sem sol para os habitantes judeus de Praga. O desaparecimento do Maharal não provocou muito alvoroço. Houve um boato que Yossel, o mudo, errante por natureza, havia decidido voltar para casa, assim sem razão, sem se despedir da comunidade. Como o povo nunca compreendera o golem, continuou a não compreender. Dentro de algum tempo não se pensava mais nele. Para manter o mistério, o Maharal proibiu, sob pena de excomunhão, o acesso ao sótão da sinagoga. Não deu qualquer explicação, exceto que era perigoso. O povo, habituado a obedecer seu mestre, submeteu-se à sua vontade. Logo após a morte do Maharal, o rei Rudolf enlouqueceu e foi forçado a abdicar do trono. Passou os últimos anos de sua vida obcecado com a saúde de seu leão domesticado, com o qual dissera-lhe uma vez um astrólogo, partilhava de um horóscopo comum. Disse que muito tempo depois alguém abriu a porta do sótão da sinagoga do Maharal e espiou para dentro. Perdeu a razão. Outra pessoa perdeu a vida. Uma terceira, a alma. E meu pai apenas comentou: é perigoso olhar onde não se deve. Mas um mendigo errante, que como começa a história, né, que encontrei recentemente, confiou-me sob grande segredo sua própria explicação. O Maharal proibira o acesso ao sótão porque, na verdade, o golem permanece com vida e espera ser chamado. É isso aí. É um conto bem interessante, do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, né? O Elie Wiesel, com desenhos do Mark Podewall, o Golem. Aqui, ó. O Golem. Beleza, gente? Ai, né? É bacana, muito bonita história, vale a pena ler, tá? Vale a pena ler, vale a pena conhecer, vale a pena ter este livro em mão. Você que é interessado por assuntos judaicos, né? E assuntos místicos também, né? Tem gente que é místico, né? Gosta dessas coisas, gosta de mexer nesses assuntos mais místicos. Então vale a pena você procurar, né? Vale a pena você ler, vale a pena você ter aí na sua biblioteca, né? Sua biblioteca. Vale muito a pena. Aqui, ó. Mais textos aqui, ó. O Judeu de Betesda, do Cláudio de Moura Castro, também tirado da Veja há muitos anos. Esse aqui é de 2010. Aqui, ó. O Judeu de Betesda. Eu sou colecionador desses materiais, né? Não estou fazendo nenhuma... não estou interessado em... Como eu não sou judeu também, né? Não estou interessado em resgatar o golem, né? Ó, último dia de aula na escola de Walt Whitman, situada em Bethesda, um bairro intelectualmente sofisticado da região de Washington. É uma das melhores dos Estados Unidos. O pimpolho volta para casa. Poderia estar sonhando com 3 meses de viagem longe dos livros, mas o sonho duraria pouco. Ao fim da tarde, chega o pai judeu carregando uma sacola de livros recém-comprados. Chama o filho, esparrama os livros na mesa da sala, começa a montar o cronograma de leituras, incluindo a cobrança periódica do que terá sido lido. Ignora quantos pais judeus passam também nas livrarias, mas imagine que não foram poucos. Ler livros, glorificar livros, eis uma tradição judaica milenar. Vem de longe e não se buscam muitas explicações científicas para ela. Não obstante, Carl Alexander, da Universidade Johns Hopkins, somando aos 39 estudos sobre o assunto, completou uma pesquisa com alunos do ensino fundamental. Concluiu que das vantagens acadêmicas acumuladas pelos alunos mais ricos até a 9ª série, 2/3 advém de atividades de leitura mais intensa durante as férias. Segundo a Secretaria de Educação americana, as perdas dos mais pobres nas férias são devastadoras. Um pai judeu provavelmente diria: ora bolas, é o que sempre pensei.
mas para a maioria das pessoas os resultados são surpreendentes. Em matemática foi possível comprovar que durante as férias os alunos esqueceram o equivalente a 2,6 meses de aula. Em outras palavras, somente 2,6 meses depois de recomeçar as aulas, os alunos atingem o nível de competência que tinham no último dia de aula da série anterior. Ou seja, férias são um horror para o aprendizado. Trata-se de resultados valiosos para países que lutam bravamente para melhorar seu claudicante ensino. É simples, se for possível, estancar a sangria do desaprendizado, que põe a perder 2,6 meses de estudo. Os ganhos serão enormes, da ordem de 25%. Que outras intervenções seriam tão poderosas? Tais ideias abrem um caminho para muitas linhas de atividade. Pais interessados e comprometidos com a educação de seus filhos podem fazer o mesmo que os judeus de Betesda. Mas vamos nos lembrar, se livro fosse cultura, os cupins seriam os seres mais cultos do globo. Só livro lido é cultura. Portanto, cobranças sem dó nem piedade. Mas seria só empurrar livros e mais livros goela abaixo dos filhos? Jamais. É preciso desenvolver o prazer da leitura e o bom exemplo é essencial. A força pode sair o tiro pela culatra. Que livros? Não adianta comprar Hegel, Spinoza ou Camões se as leituras favoritas ainda não passaram muito da Turma da Mônica. É fracasso garantido. Os livros devem andar muito próximos do interesse e da capacidade de compreensão dos leitores, sempre puxando um pouco para cima. Desviando parcialmente do assunto, quero sugerir aos pais que façam manifestações que acampem em frente à casa dos prefeitos até que se mude uma situação vergonhosa. Uma pesquisa recente com as bibliotecas públicas brasileiras põe a descoberto que, além de fechar às 6 da tarde, apenas 20% delas abrem aos sábados e só 1% aos domingos. Como é possível que nas horas e dias de folga das escolas as bibliotecas permaneçam fechadas? No caso das leituras de férias, são os únicos dias em que muitos pais poderiam ir à biblioteca para escolher livros com os filhos. Para aqueles que cuidam da educação como ofício, as implicações da pesquisa da John Hopkins não são menos revolucionárias. Mostram ser preciso fazer alguma coisa somente para conseguir não andar para trás nas férias. Por exemplo, programas públicos de leituras. Não são programas caros nem complicados, basta criar programas, monitorias para garantir que as leituras sejam feitas. Em um nível mais ambicioso, sobretudo para alunos mais vulneráveis, poderiam ser criados cursos de férias. Não se trata de fazer a mesma coisa que no período letivo, pois seria repetir um ensino aborrecido e pouco produtivo. Precisamos de projetos intelectualmente desafiadores, atividades que estimulem os miolos, jogos e muitas outras coisas. O que precisa ser aprendido não é muito diferente, mas viria vestido com roupas mais alegres. E como sabemos que cabeça vazia, oficina do diabo, essas atividades podem até mesmo ter outras consequências benéficas, por evitar rumos pouco recomendáveis em que se desagam as amplas energias dos jovens. Texto do Cláudio Mero Castro, o judeu de Betesda, da Veja, de 2010. Aqui, ó. Beleza? Falando sobre a importância, né, da leitura para as pessoas. Como eu falei, eu coleciono materiais judaicos, entendeu? Esse aqui é o volume 2, né? É o volume 2, ó. Vendo? O Êxodo antes do Gênesis, né? E vai ter aí a Torá, né? Se você tiver interesse, você pode pedir Shemon, né? Que é o Êxodo judaico, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você se interessou por algum produto aqui, algum livro, né? Algum livro aqui desses que eu citei. Se você se interessar, entra aí no link da Amazon, né? Entra aí pelo link da Amazon. Você vai ter bons materiais para você ler e estudar, né, à vontade. E eu falei um pouquinho do Golem, do Elie Wiesel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1986, e com desenhos do Mark Podwall. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu falei um pouquinho do nosso queridíssimo Elie Wiesel, o Golem, o livro, que, ao meu ver, tem outro aqui bastante interessante, que é justamente esse do Gustavo Meyrick, que também vale muito a pena ser lido. Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Tranquilo? Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.